Olá, eu sou Kleber Oliveira e este é o canal Desperta-te. Seja muito bem-vindo. Estamos a poucos dias das eleições e no vídeo de hoje eu gostaria de te convidar a refletir comigo acerca de alguns aspectos que, no meu entender, todo cristão, todo cidadão de bem deveria levar em consideração antes de apertar o botão verde da urna. Fique comigo e nos próximos minutos eu falarei um pouco melhor sobre estes aspectos. Neste vídeo, o meu objetivo não é apontar para você um candidato, seja ele para senador, deputado, governador ou presidente. Meu objetivo não é apontar para você aspectos que te levem a votar neste candidato ou naquele. O objetivo aqui é levá-lo à reflexão sobre alguns aspectos que, no meu entender, todo cristão, todo cidadão de bem deve levar em consideração e então tomar a sua decisão da melhor forma possível na hora de votar. A palavra de Deus nos diz em Salmos 32:12: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. O primeiro aspecto que devemos analisar é em quem você tem depositado a sua confiança. Quem é o Senhor da sua vida? Você já orou a Deus e pediu direcionamento acerca de quem votar nessas eleições? Precisamos entender que a solução para a nossa nação não está em PT, PMDB, PSOL, PSC, PCdoB. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus, entregar o governo da nossa nação nas mãos dele. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar-se é submeter-se a Deus, reconhecer que sem Ele nada podemos. Converter-se é confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, abandonar a prática do pecado e a iniquidade, guardar no coração a sua palavra e praticá-la. A cura do Brasil não depende de um candidato, de um partido político, de um presidente ou de um governador, mas de mim e de você. Eu não vou votar em um candidato que não reconheça a Deus como Senhor da nossa nação. Para compreendermos o segundo aspecto, é necessário que saibamos que a palavra de Deus diz em Provérbios 29:2: Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Durante as campanhas, os candidatos expõem as suas propostas, e na maioria das vezes são mesmo apenas propostas. Muitas delas não dependem apenas da vontade ou do esforço do presidente ou governador, mas grande parte deles já tem uma carreira política de 5, 10, 20, 30 anos e podemos assim avaliar o que eles já fizeram quando estiveram no poder ou não. E os que não têm uma carreira política têm uma vida familiar, uma vida profissional. O que eu quero te convidar a fazer é uma pesquisa de quem são os candidatos que governarão o país caso você vote nele. Como eles são como pais e mães, como eles são como empregados, de que forma eles administram os seus bens e as suas finanças. Eu vou pesquisar e não vou votar em um candidato que não respeita a ética, a moral e a família. Não vou votar em um candidato que não sabe administrar as próprias finanças e mesmo assim se propõe a administrar um país. Não vou votar em alguém que esteve ou está envolvido em esquemas de corrupção, em quem já teve oportunidade de fazer, sendo governante em alguma das esferas, seja prefeito, governador ou presidente, e não fez ou fez de qualquer maneira. O terceiro aspecto que eu quero te chamar a atenção é que a Bíblia nos exorta a educar a criança. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:6: Educai a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nos últimos tempos, temos visto o governo tomar dos pais a autoridade sobre os filhos. Temos visto
sendo implantada nas escolas ideologias que tentam erotizar as nossas crianças, tirando dela a sua inocência, tirando delas o direito de serem crianças. Todo o tipo de coisa errada tem sido tratada como banal, fazendo as nossas crianças acreditarem que tudo isso é normal, inerente ao desenvolvimento, simples experiências, o certo a se fazer. Além disso, o direito dos pais de agirem como tais tem sido alienado. Os pais não podem mais orientar os seus filhos religiosa e sexualmente segundo os princípios que eles, pais, acreditam ser certos. Não pode mais exercer a autoridade, colocar de castigo, dar uma palmada, porque senão será enviado ao juizado especializado e, na melhor das hipóteses, tratado como um desajustado. Agora eu te pergunto, você já procurou saber quais são as propostas do seu candidato para a educação de crianças, adolescentes e jovens e como ele enquadra o papel dos pais nesse processo? Eu não vou votar em um candidato que quer interferir na forma com que eu oriento o meu filho em relação à religião e sexualidade, que tem planos para confundir as cabeças das crianças, fazendo com que elas acreditem que o que é errado agora é certo. Outro aspecto que eu gostaria de salientar é o da nossa segurança e do resgate do respeito pelas autoridades. Atualmente, a prática criminosa tem aumentado alicerçada na certeza da impunidade. A polícia nem sempre consegue fazer o seu trabalho, pois está em frangalhos, sucateada e desmoralizada. E quando o faz, a justiça solta, pois as leis estão ultrapassadas e fracas. Policiais têm sido caçados e abatidos, e os que ainda sobrevivem têm andado escondidos no meio da multidão, com medo de serem identificados. O que temos visto é algo totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos diz em Romanos 13, dos versículos 1 ao 5. E eu gostaria de ler com você. E a palavra de Deus diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor delas, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigo os que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Isto que eu acabei de ler não é um discurso de um candidato desequilibrado, nazista, torturador, opressor, preconceituoso, mas a palavra de Deus, aquele a quem nós costumamos dizer que é amor, mas esquecemos de dizer que o seu amor é pautado na justiça, na obediência, no respeito às autoridades. Eu não vou votar em um candidato que acredite que a solução para o problema da violência seja passeatas com camisas brancas, soltar balões nos céus da cidade, que vitimiza o bandido e culpa a vítima. Aquele que acredita que a solução para o problema seja recrutar mais policiais para substituir os que morreram, sem dar a eles condições de trabalho e respaldo com leis mais rígidas que faça com que o bandido tenha respeito pela autoridade e temor. Infelizmente, eu acostumei a dizer que o agente da lei que porta uma arma a porta para morrer com dignidade, dando um tiro na própria cabeça, caso entre em confronto com um bandido. Porque se ele atirar no bandido, ele estará trocando de papel imediatamente com ele, tornando-se o vilão da história e fazendo do bandido a vítima, destruindo assim a sua vida e a vida da sua família.
Busque saber quais medidas o seu candidato pretende implantar para devolver a ordem e a segurança ao nosso país. Além de devolver o respeito às autoridades pelo cidadão de bem e o temor no coração e o tremor nas pernas daqueles que ainda assim quiserem desrespeitar a autoridade. Por último, um outro aspecto que eu gostaria de lhe chamar a atenção é que, neste período, muitos de nossos amigos, parentes, pessoas próximas, vêm até nós e nos pedem para que votemos em algum candidato porque eles julgam ser o melhor. Eu quero te dizer que pessoas induzidas por outras votaram muito errado. Eu gostaria de te convidar a ler comigo o texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, dos versos 14 ao 21. E a palavra de Deus diz assim: Então, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Porém, toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: Fora daqui com ele, e solte-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam o contrário, dizendo: Crucifiquem-no, crucifiquem-no. Eu quero te dizer que esta eleição feita entre Jesus e Barrabás, na verdade, é a concretização dos desígnios de Deus para a nossa vida. Jesus não morreu e ressuscitou em vão, mas para nos dar entendimento, discernimento, para nos mostrar a verdade que liberta. Sendo assim, eu não vou votar em um candidato só porque alguém me pediu, mas em um candidato que, a partir do meu entendimento e discernimento, eu analisei segundo esses aspectos que eu acabei de falar, e a partir disso, eu creio que ele é o melhor. Meu amado, minha amada, eu espero que você ponha em prática o que foi falado aqui. Espero que você analise cada candidato segundo esses aspectos e que no fim você esteja com o coração tranquilo, ciente de que você cooperou para que a vontade de Deus fosse feita. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos no Facebook ou com seus contatos através do WhatsApp, para que mais pessoas possam tomar a sua decisão na hora de votar, a partir dos princípios certos. Eu te convido a fechar os seus olhos neste momento e a orar comigo pela nossa nação. Orar para que Deus nos dê discernimento acerca de quem votar nessas eleições e assim fazermos a vontade de Deus. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Amado Deus, Pai eterno e soberano, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de gravar este vídeo neste momento tão importante para a nossa nação. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que nos assiste neste momento, ó Deus. Eu quero te pedir, Pai, pela nossa nação. Intercedo, ó Pai, pelos nossos governantes, por aqueles que serão eleitos, Pai, nessa próxima eleição. Que o Senhor possa, Pai, fazer deles instrumento do Senhor sobre a nossa nação, Pai. Que eles possam governar não segundo a vontade deles, mas segundo a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor nos dê discernimentos para tomar a decisão certa nas eleições, Pai. Que nós possamos votar naquele candidato segundo o coração do Senhor, não segundo os nossos próprios interesses, mas segundo a Tua vontade. Que no dia 7, Pai, nós possamos estar concretizando a Sua vontade e não a nossa, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e através da minha vida. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que nos assiste. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer através da minha vida, através do canal Desperta-te. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, muito obrigado pela sua visita, pela sua atenção. Graça e paz.